Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Meu grupo é composto por Alanis, eu, Daiane, Jéssica, Letícia Moraes, Maria Eduarda e Matheus. A Política Nacional de LGBTs é um marco histórico de reconhecimento das demandas dessa população, sendo um documento norteador e legitimador das suas necessidades e especificidades. O que orientou a formulação dessa política foi o Programa Brasil Sem Homofobia, que hoje compõe o Programa Nacional de Direitos Humanos. A visibilidade das questões de saúde da população LGBT se deu a partir do enfrentamento da epidemia do HIV, ou AIDS, quando o Ministério da Saúde adotou estratégias para enfrentar essa epidemia em parceria com movimentos sociais dos direitos dos gays. A política LGBT é composta por um conjunto de diretrizes contendo estratégias e metas sanitárias e, juntamente com esse processo, são implantadas ações para evitar a discriminação. Introdução. O Programa Mais Saúde visa a reorientação das políticas de saúde com o objetivo de ampliar o acesso a ações e serviços de qualidade, apresentando, assim, metas específicas para cada tipo de grupo populacional. Essa política tem como marco o reconhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no processo de saúde e doença, com diretrizes voltadas especialmente para mudanças na determinação social da saúde, visando também reduzir as desigualdades relacionadas à saúde das pessoas LGBT. O respeito sem preconceito e sem discriminação é supervalorizado nessa política nacional de saúde. A luta pelo direito à saúde LGBT. No Brasil, no final da década de 70, à medida que avançava o processo de redemocratização, surgiram diversos movimentos sociais em defesa de grupos específicos e de liberdades sexuais. O Grupo Somos é reconhecido como precursor da luta homossexual, mas atualmente o movimento agrega lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pautando a homossexualidade como tema político. A expansão das ideias vai se configurando no denominado movimento LGBT, cujas reflexões e práticas ativistas têm promovido importante mudança nos valores da nossa sociedade brasileira. Essas mudanças deram visibilidade política para os problemas tanto da vida privada como das relações sociais que envolvem as pessoas LGBT. Com o surgimento da epidemia HIV e AIDS no início dos anos 80, que foi uma época fortemente relacionada aos gays, o governo brasileiro apontou mobilizações da população homossexual masculina na prevenção de doença. Essas mobilizações surtiram um grande efeito sanitário diante da amplitude do número de casos que acometeu esse grupo. O movimento, então constituído majoritariamente por homens, gradualmente foi incorporando grupos com outras identidades de gênero, particularmente as lésbicas e travestis. As demandas desses grupos ampliaram a discussão e, consequentemente, redirecionaram as estratégias da prevenção e do cuidado das pessoas em relação ao HIV e à AIDS. Na década de 90, o movimento de travestis instituiu-se em coletivos, pautando o governo para o atendimento das suas demandas específicas, além de atuarem nas ações de prevenção à AIDS. E nessa época, a causa das transexuais foi incluída na agenda desse movimento. E as discussões que essas questões específicas envolvendo a homossexualidade feminina, ainda que surgidas na década de 80, no contexto do Grupo Somos, elas não tiveram potência para modificar as relações de poder no interior do movimento. Então, essa situação favoreceu para a manutenção da invisibilidade política de lésbicas e mulheres bissexuais. E cabe ressaltar também que as lésbicas, por serem inicialmente excluídas como grupo prática de risco, não foram contempladas nas ações de prevenção à AIDS. A aproximação dessas mulheres com as agendas do movimento feminista proporcionou que temas como machismo, misoginia e a própria invisibilidade feminina entrassem na pauta dos movimentos de lésbicas e mulheres bissexuais.
qualificando as discussões e evidenciando as lutas por demandas específicas desses grupos. De modo geral, a demanda dos movimentos organizados LGBT envolve reivindicações nas áreas dos direitos civis, políticos, sociais e humanos, o que exige atuação articulada e coordenada de todas as áreas do Poder Executivo. E é nesse contexto que questões como a união civil, o reconhecimento das famílias homoparentais, a redução da violência, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, entre outras situações de desigualdade de direitos, passam a compor o conjunto de agendas políticas governamentais. E em 2004, com a participação da sociedade civil, o governo instituiu o Brasil Sem Homofobia, que foi um programa de combate à violência e à discriminação contra a GLTB, e de promoção de cidadania homossexual, que foi elaborado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. E esse programa ele constituiu de amplas recomendações aos distintos setores do governo, no intuito de assegurar políticas, programas e ações contra a discriminação e que, sobretudo, promovam a igualdade de acesso a ações qualificadas aos serviços públicos. E nessa perspectiva, o Ministério da Saúde constituiu, ainda em 2004, o Comitê Técnico de Saúde da População GLTB, com vistas à construção de uma política específica para o SUS. É preciso compreender que as formas de preconceito como homofobia, lesbofobia, gayfobia, transfobia e entre outras não ocorrem de maneira isolada das outras formas de discriminação. Pelo contrário, elas caminham ao lado e se reforçam pelos preconceitos do machismo, racismo e a misoginia. O dossiê de saúde das mulheres lésbicas, promoção de equidade e de integralidade, publicado na Rede Feminina de Saúde, apresenta dados que evidenciam as desigualdades de acesso aos serviços de saúde das lésbicas e de mulheres bissexuais. E com relação às mulheres que procuram atendimento de saúde, cerca de 40% não revelam sua orientação sexual. Entre as mulheres que revelam, 28% referem maior rapidez do atendimento do médico, né? E 17% afirmam que esses deixaram de solicitar exames considerados para elas necessários. E com relação ao exame preventivo de câncer cérvico-uterino, né, o Papa Nicolau, o dossiê cita dados de pesquisas realizadas em 2002 do Ministério da Saúde que demonstram que as mulheres heterossexuais, a cobertura na realização desses exames delas, nos últimos 3 anos, é de 89,7%. Já entre as lésbicas e mulheres bissexuais, a cobertura cai para 66,7%, mesmo entre pessoas com maior escolaridade e renda. A prostituição para as travestis significa não apenas sua sobrevivência financeira, mas também a possibilidade de pertencimento social, que lhes é negado por outros espaços. E, segundo o autor, é na rua que essas travestis exercitam o feminismo, a afetividade, as relações sociais, mas também é o espaço de consumo geral, inclusive de drogas, silicone industrial, hormônios e outros medicamentos. A rua e a prostituição acarretam também maiores riscos de contrair DSTs, AIDS e de mais violência, o que torna esse grupo ainda mais vulnerável. A depressão e as crises de ansiedade, sensação de pânico, parecem ser frequentes também entre as travestis. Outra questão são as frequentes notícias divulgadas pela imprensa sobre mortes de travestis, que devido à aplicação de silicone industrial, utilizado para promover mudanças, né, para a feminização do corpo, a restrita experiência dos serviços de saúde que lidam com as transexualidades femininas constitui evidência de que há um intenso sofrimento dessas pessoas ao não se reconhecerem no corpo biológico. E essa situação, elas levam a diversos distúrbios de ordem psicológica, acompanhados de tendências à automutilação e ao suicídio. E a implementação do processo transexualizador no SUS, que regulamenta os procedimentos para a readequação cirúrgica genital, insere-se no contexto de política LGBT. E o desafio subsequente é a garantia do acesso a todas as pessoas que necessitam dessa forma de cuidado. Outro grave problema para a saúde das transexuais e travestis é o uso indiscriminado e sem orientação de hormônios femininos e masculinos.
e é reconhecida a relação entre o uso de hormônio feminino e a ocorrência de acidente vascular cerebral, flebites, infarto do miocárdio e entre outros graves sequelas resultando em mortes ou sequelas importantes. A falta do respeito com relação ao nome escolhido pelas pessoas travestis e transexuais configura-se como uma violência que ocorre diariamente nas suas vidas. Pode ser contabilizada como decorrência dessa política a inclusão de garantia do uso do nome social para os usuários da saúde, a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. A impossibilidade de manifestar sua orientação sexual no interior da família e nos locais públicos define para os gays o destino do exercício clandestino da sexualidade. Essa situação leva a frequentar lugares e situações desprovidas de condições favoráveis à prevenção das doenças. E a violência a qual essa população está exposta consta no terceiro relatório nacional sobre os direitos humanos do Brasil. Entre 2003 e 2005, acometeram 360 homicídios de gays, lésbicas e travestis no Brasil. O documento registra ainda a maior incidência de assassinatos que ocorre na região Nordeste e acomete principalmente gays. Vou falar um pouco agora sobre a fundamentação legal. Queria começar ressaltando que a política está embasada nos princípios assegurados na Constituição Federal, que garante a cidadania e a dignidade da pessoa humana, reforçados no objetivo fundamental da República Federativa no Brasil, de promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas aí que existem de discriminação. O direito à saúde compõe os direitos sociais e, para sua concretização, a Constituição dedicou à saúde um desenho bem arquitetado, ao integrá-la ao sistema de seguridade social. E dessa forma, o desenvolvimento social passou a ser considerado como condição imprescindível para a conquista da saúde. E para atendimento específico do processo de adoecimento, do sofrimento e da morte, eles criaram um sistema único, público e universal, o que a gente já conhece, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. E os princípios constitucionais do SUS são a universalidade do acesso, compreendido como o acesso garantido aos serviços da saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, ou seja, atender qualquer pessoa. E também a integralidade da atenção, entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. E também tem a participação da comunidade, institucionalizada, por meio da lei regulamentar nos conselhos e conferências da saúde. E isso é uma lei que é do número 8.142, de 28 de dezembro, aqui mesmo no Brasil. E o objetivo geral, que eu queria falar um pouco, que é extremamente importante, que é promover a saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas que para muita gente de fora é considerado indiferente, no meio da sociedade, mas não, são pessoas iguais a gente, são pessoas que levam talvez um estilo de vida diferente do nosso, mas isso não quer dizer que tem que ser discriminado, que tem que ter preconceito. E o objetivo mesmo é promover a saúde integral dessas pessoas, eliminando a discriminação, o preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. E realmente não preocupar com o que os outros falam, e se cada um fizer a sua parte, já ajuda mesmo a reduzir essa desigualdade que existe no mundo em relação a essas pessoas, a essa comunidade, Então, se cada um fizer a sua parte, já ajuda muito para esse objetivo geral, de qualquer forma. Boa noite. Nós vamos falar sobre os objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, conhecida também como Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Ela foi criada pela Portaria número 2.836, de 1º de dezembro de 2011, pelo Ministério da Saúde. Essa portaria traz no seu artigo 2º
24 incisos que se referem aos 24 objetivos específicos dessa política nacional. Nessa noite nós selecionamos 10 para que nós pudéssemos discutir. O inciso primeiro vai falar sobre a necessidade de instituir mecanismos de gestão para atingir a maior equidade ou uma maior equidade no SUS, ou seja, para que esses atendimentos que serão prestados a essa população sejam atendimentos igualitários para todos e justos, considerando, é claro, as especificidades e as demandas que são apresentadas de acordo com a necessidade dessa população. Ou seja, dentre essas especificidades, considerando a raça, cor, etnia, a região de resíduo e dentre outros. O inciso segundo vai falar sobre a ampliação do acesso dessa população aos serviços que são oferecidos pelo SUS, garantindo que essas pessoas sejam respeitadas e que a prestação desses serviços ela seja de qualidade e que seja resolutiva às demandas que eles apresentam. Já o inciso terceiro vai falar sobre a necessidade de qualificar a rede de serviços do SUS para atenção e cuidado integral a essa população LGBT. Ou seja, aqui nesse inciso nós vamos ver a necessidade de qualificar não só o processo, o fluxo de atendimentos a essa população, mas também os servidores que nele trabalham. O inciso 4 vai falar sobre a qualificação da informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde dessa população, no caso da população LGBT, incluindo os recortes étnico, racial e territorial. E o inciso 5, dando continuidade também ao inciso 4, fala sobre a necessidade de monitorar, avaliar e difundir esses indicadores de saúde, esses relatórios que são solicitados através desse inciso 4, há necessidade então de se criar relatórios de gestão que informem sobre a saúde dessa população. E o inciso 5 vai dizer que esses relatórios, esse monitoramento, essa avaliação, seja difundida, os indicadores de saúde dentre a própria população LGBT, incluindo, claro, os recortes étnico-racial e territorial. O inciso 6 fala sobre a garantia do acesso ao processo transexualizador, a troca de sexo, na rede do SUS, nos modos regulamentados. Ou seja, vai falar sobre a possibilidade de, através do Sistema Único de Saúde, o usuário realizar a troca de sexo, mas esse inciso ele é regulamentado por leis específicas. Já o inciso 7 e 8, nós não citamos aqui o 7, mas eu vou falar sobre ele também. Ele fala sobre reduzir riscos à saúde da população LGBT contra o uso exacerbado de hormônios sintéticos. E já o inciso 8 fala sobre reduzir danos à saúde da população LGBT no que diz respeito ao uso excessivo dos medicamentos, drogas e fármacos em geral, especialmente para travestis e transexuais. O inciso 8 ele vai falar, na verdade, o inciso 9 vai falar sobre definir estratégias setoriais e intersetoriais que visem reduzir a morte e mortalidade de travestis, que é uma população vulnerável dessa comunidade, ou seja, a participação de outros setores, uma participação multiprofissional, para que seja reduzido essa mortalidade dessa população específica dentro da própria comunidade. Já o inciso 10, que também é o nosso 10º objetivo, ele vai falar sobre a necessidade de oferecer uma atenção e cuidado à saúde dos adolescentes e idosos que fazem parte da população LGBT. Nós vamos falar também sobre o plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral. Mas o que seria, então, esse plano integrativo? O plano integrativo nada mais é do que pontos traçados, e orientações desses objetivos que devem ser utilizados nos diversos meios de gestão, seja ele federal, estadual ou municipal, no processo de enfrentamento às iniquidades e desigualdades em saúde com foco nessa população, a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo, que são os princípios que norteiam o SUS. Dentre esse plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral, nós vamos ter alguns eixos, são 4 deles. O eixo 1, que fala sobre o acesso da população LGBT, há uma atenção integral à saúde. O 2 são ações de promoção e vigilância em saúde para a população LGBT. O
3. Educação permanente e educação popular em saúde, com foco na população LGBT. E o último eixo, que é o 4, que é o monitoramento e avaliação das ações de saúde para a população LGBT. Eu queria reforçar nesse momento também, aproveitando, porque nós já estamos encerrando o nosso trabalho, e responder uma pergunta, que seria: mas por que criar uma política nacional específica para essa população? A necessidade, como já foi falado, de criar uma política específica para essa população é reconhecer, e traduzir, na verdade. Isso é traduzir o reconhecimento que a identidade de gênero e a orientação sexual são determinantes sociais que condicionam uma série de situações com relação à saúde dessa população. E um dos principais objetivos considerados dentro dessa política é reduzir o preconceito dentro do próprio Sistema Único de Saúde, que seria o preconceito institucional. Essas são as nossas referências. E nós agradecemos pela atenção.